Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, é o seguinte, vamos dar sequência aqui no curso de planta baixa. Essa vai ser a aula de número 5, tá? Quem está acompanhando aí o curso sabe né, como a gente fez para chegar até aqui. Bem simples, tá pessoal? Fazer uma planta baixa no Revit, né? É bem fácil, tá? A gente na segunda aula a gente lançou, né, aqui o esqueleto, né, né, o layout da nossa planta baixa, né, na aula 2. Na aula 3 a gente foi definindo o tamanho dos ambientes e na aula 4 a gente fez algumas correções, tá? Então assim, se você for fazer, né, sozinho em 3 minutos, né, 3, 4 minutos dá para fazer tudo isso, tá? É bem rápido mesmo depois que a pessoa já está um pouco mais avançada no Revit, tá bom? Nessa aula de número 5 a gente vai começar a lançar as portas. Então depois que a gente já fez aqui a estrutura da casa, né, já fez o layout, a gente já definiu o layout, a gente vai começar a lançar as portas e depois na aula seguinte as janelas, tá bom? Sobre portas, né, no projeto arquitetônico, né, na planta baixa, geralmente eu trabalho com 3 tamanhos de portas diferentes, né? Que as portas de 80, né? 80 por 2,10, que é as portas mais comum, que é a que a gente vai colocar no quarto, tá? Então vou vir aqui, ó, no comando porta, né? E já vou selecionar a porta aqui de 80 por 2,10. Geralmente essa porta ela é mais comum, né? A gente está utilizando, principalmente, né, para dar acesso aos quartos. Tá? Eu vou marcar aqui soleira, eu gosto de deixar a soleira ativada para a gente poder meio que separar os ambientes, tá? Mas aqui é opcional, tá? Se a gente deixar aqui, ó, só para vocês verem, né? Vou selecionar e vou dar S aqui só para vocês verem. Aqui eu deixei com a soleira, né? Se eu tirar a soleira, ele vai ficar dessa forma. Isso daí é questão estética, tá, gente? Não vai mudar nada no projeto, tá? Eu gosto de manter aqui com a soleira, tá bom? Porque eu gosto que na soleira tem essas linhas aqui que separam os ambientes, tá? Eu prefiro utilizar dessa forma, tá? Então, aqui no quarto a gente colocou essa porta de 80, né, por 2,10. Vou clicar nela e vou usar esse comando aqui, criar similar, tá, pessoal? É um comando que a gente utiliza muito, né, para criar aquilo que está selecionado. Então, em vez de eu ter que voltar aqui na porta, né, procurar ela de novo, eu só simplesmente seleciono ela aqui e clico em criar similar. Automaticamente ela já vai vir para o comando porta, né, para a gente poder tá criando a porta novamente, tá bom? Então eu vou vir aqui os 3 quartos, eu vou estar colocando essa porta, né, de 80 por 2,10, tá bom? Aqui é muito simples, tá, gente? Se eu venho com o mouse para cá, ó, mais para fora, a porta ela fica pro lado de dentro. Se eu inverter o mouse, se eu trazer ele para cá, a porta vai ficar para fora. Então aqui você coloca o mouse para cá, tá? Ah, Gabriel, a folha da porta tá invertida, não tá onde eu quero. É só apertar o espaço, tá? Eu apertei espaço, né? Ele vai trabalhar a folha da porta, tá bom? Então vou trazer essa folha da porta aqui mais próximo, tá bom? E vou colocar essa daqui também, ó. Apertei espaço, ela vai sempre inverter, tá bom? Trouxe o mouse mais para lá, a porta vem para cá. Trouxe o mouse para cá, a porta vai para lá, tá? Bem simples de estar colocando as portas no Revit, tá? Vou dar ESC só para sair do comando, tá? Então, pessoal, coloquei aqui as portas de 80 por 2,10, tá? Geralmente no projeto arquitetônico, os acessos aos quartos, né? A gente coloca essa porta de 80 por 2,10. Aqui, pessoal, na frente, eu vou estar colocando uma porta um pouco maior, tá? Que vai ser a porta de acesso na nossa construção, de acesso à casa, tá? Então vou vir aqui a arquitetura porta, eu vou colocar essa porta de 1 metro por 2,10, tá bom, pessoal? Uma porta de 1 metro por 2,10, tá? Geralmente as portas de acesso, a porta principal, né, que a gente acessa a casa, a gente costuma colocá-la um pouco maior, ou 90 ou 1 metro. Vai depender, né, do padrão da construção, tá? Se for uma casa mais simples, né, que o cliente ele tá com um orçamento muito apertado, geralmente a gente tenta economizar alguns detalhes. Então a gente mantém a porta de 80.
Porém, num padrão mais elevado, casa de alto padrão, geralmente são portas de 1 metro acima, tá? Vou deixar aqui essa porta de 1 metro, vou colocar a soleira aqui, né, para poder fechar, né, fazer esse fechamento aqui, tá? Então, eu coloquei essa porta de 1 metro. Nos banheiros, pessoal, a gente tem a opção, né, de colocar a porta de 70, né? Vai depender também do padrão da casa que você está fazendo o projeto, tá? Casas muito pequenas, né? Casas, Minha Casa Minha Vida, geralmente a gente usa porta de 70 ou até mesmo porta de 60, tá, pessoal? Por questão de espaço, tá? Questão de espaço. Então, vou vir aqui, né? Vou colocar uma porta de 70, que é um pouco menor, e vou colocar ela, né, nessa parte aqui, tá bom? Você pode ver, pessoal, que esse é um banheiro, ele tem aqui 1,50, ou seja, um banheiro bem espaçoso. Então, nessa parte aqui vai caber uma cuba, né? A pia vai caber tranquilamente, tá? Então, aqui nesse projeto, a gente pode até manter uma porta de 80, tá bom, pessoal? Dá para manter essa porta de 80. Porém, em projetos menores, casas menores, você pode sim estar colocando uma porta de 70 ou até mesmo de 60, tá? Dependendo do projeto. Isso vai depender muito do cliente, tá, pessoal? Se for uma família que tem aí cadeirantes em casa, aí, né, o jogo muda. Aí você tem que, né, estudar, né, fazer um estudo para quem você está fazendo o seu projeto, tá? Mas basicamente é isso, tá? Eu vou manter essa porta de 80 pelo fato do banheiro ser grande, tá? Mas geralmente eu uso porta de 70 nos meus banheiros, tá? Ou se não, em projetos muito pequenos, porta de 60, mas eu não recomendo porta de 60, a não ser que for um banheiro muito pequeno mesmo e não caiba, tá? Por quê? Porque geralmente a abertura da porta, ela ocupa espaço. Então eu vou diminuir esse banheiro aqui para 1,20, só para vocês terem uma noção, né? Pode ver aqui, ó. Coloquei um banheiro de 1,20, né? Então aqui já não cabe uma cuba, né? Ela teria que vir aqui fazer um trabalhado, então já ia ocupar muito espaço. Então você colocando uma porta de 70, né? Eu vou trazer ela um pouquinho mais para lá, né? Você pode ver que já sobra um pouco mais de espaço aqui, tá? Então vou dar um Ctrl Z, né? Vou voltar para a nossa parede aqui para 1,50, tá? Mantendo essa porta de 80, tá? A mesma coisa, eu vou vir aqui em criar similar e vou colocar essa porta, né, de 80 aqui nesse banheiro da suíte. Eu vou apertar ESC, né, para sair. Sempre, pessoal, para sair do comando, a gente aperta a tecla ESC, tá? E para abrir o comando, ou a gente vai no comando ou a gente clica, né, aqui e criar similar, igual eu expliquei, tá bom, pessoal? Então aqui a gente já colocou a porta aqui do banheiro da suíte. A gente já colocou a porta dos quartos, a porta de entrada, certo? E aqui a gente vai ter, né, um lavabo, uma despensa e um lavabo, tá, pessoal? Então, a princípio, eu vou vir aqui em porta e vou colocar uma porta de 70 aqui, tá? Então, eu vou vir, né, vou trazer aqui, ó, vou apertar a barra de espaço do teclado para a folha mexer, ó. Toda vez que eu aperto espaço, a folha mexe, tá? Então, eu vou colocar duas portas de 70 aqui. Vou selecionar uma, vou apertar Ctrl, vou selecionar outra e vou deixar com a soleira marcada, tá bom? Então eu deixei porta de 70 aqui, tá? Pela questão do espaço, tá? Pelo fato de ser bem pequeno aqui os ambientes, então o ideal é a gente trabalhar com uma porta de 70, tá, pessoal? Um detalhe muito importante, pessoal, é a gente sempre colocar a porta abrindo para a parede, tá? Então a gente nunca deve, né? Salvo algumas exceções, mas a gente nunca deve deixar uma porta assim, tá? Não tem lógica nenhuma a gente abrir a porta para o meio, né? Sem uma parede. Então, geralmente, a gente sempre deixa a porta abrindo, né? Para a parede, tá? A porta sempre abrindo para a parede. Tanto é que aqui, no caso, a gente, né? Na teoria, era para essa parede acabar aqui, né? Porém, para essa porta não abrir aqui para o nada, né? Para não abrir, eu particularmente gosto de trazer essa parede mais para cá, para essa porta ter o apoio da parede, tá? Já vi muita casa que você abre a porta assim para o nada, né? Abre ela e não tem uma parede aqui atrás. Porém, eu não gosto.
tá bom? Então, muito interessante a gente sempre ter uma parede de apoio aqui para a porta, tá? Aqui, pessoal, dá para a gente alterar, por exemplo, deixar essa porta para cá, né, espelhada, né? Vai depender muito de como a gente vai querer fazer o banheiro. Se a gente vai fazer o banheiro aqui, né, o vaso, a pia e o chuveiro, então a gente tem que deixar a porta para cá, né? Se a gente vai colocar a pia e o vaso e o chuveiro do lado de cá, então a gente tem que deixar a porta para lá, tá bom? Então isso vai depender muito na hora da criação. Vai ter uma fase do projeto que a gente vai começar fazer a planta humanizada, que é a hora que a gente vai começar a colocar, né, as mobílias, né, cama, vai começar a colocar o chuveiro, pia, vaso, sofá. Daí a gente vai começar a ver se essa casa ela tá com um tamanho bom ou não, tá? Então ainda a gente está numa fase aí inicial do projeto, né? A gente vai ainda mudar muita coisa, tá bom? Outro detalhe importante, né, que pode ajudar na hora de você fazer o seu projeto é colocar a porta de correr, tá, pessoal? Colocar a porta de correr. Acho que no momento eu não tô com uma família aqui de porta de correr, mas depois eu vou inserir aqui uma porta de correr para vocês verem, tá? Então, geralmente a porta de abrir ela ocupa um espaço, né? Esse espaço de rotação. A gente colocando uma porta de correr, né? Dependendo do projeto, ele pode otimizar espaço, tá bom? A princípio aqui a gente não vai ter porta de correr, né? A gente vai verificar isso na hora que estiver fazendo a planta humanizada, tá bom, pessoal? Outra tipo de porta que a gente utiliza muito é a porta de vidro, tá? Principalmente quando a gente tem acesso, né, tipo assim, da cozinha para a área gourmet, né? Então geralmente a gente coloca porta de vidro, tá bom, pessoal? Então aqui eu vou vir aqui em porta e vou estar colocando uma porta de vidro aqui. Vou colocar uma porta de 2,60 por 2,10, tá? Vou estar inserindo ela aqui, tá bom, pessoal? Então, gente, a princípio é isso, tá? Aula sobre portas, inserindo as portas, né? E daí vai de vocês, né? Tá trabalhando aí. Aqui a gente não vai colocar porta, tá bom? A gente vai deixar aqui um vão aberto, né? Então vamos deixar aqui com 1,20 m, tá bom? Que vai ser a passagem de entrada para o nosso closet, tá? Eu acho que aqui seria interessante a gente inverter essa porta aqui, pessoal. Vou trazer ela para cá, ó. Vou inverter ela, né? Para quê? Para a gente poder ter toda essa parede aqui, utilizar ela como armário, tá bom? Né? Se a gente deixa essa porta aqui, né? A gente não poderia ter um armário vindo até aqui, tá bom? Então a gente livra essa parede aqui para poder ter um closet, né? Um armário aqui no closet pegando toda essa parte, tá bom? Pessoal, acho que é isso, tá bom? Na próxima aula a gente vai inserir as janelas, tá? Muito obrigado pela atenção, peço que vocês sigam o canal, né, se inscrevam e dá aquele joinha para ajudar a gente. Obrigado e até a próxima aula.